Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje temos sim mais um vídeo de Sombriossos, então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo. A gente já falou sem spoiler, a gente já falou com spoiler, a gente já criou teoria, mas estava faltando um vídeo muito importante, que é a comparação de livro versus série, que eu já tinha prometido pra vocês e que eu sei que vocês amam. Então hoje eu cheguei pra fazer essa comparação. Antes da gente começar, alguns avisos importantes. O primeiro deles é que, obviamente, vão ter spoilers dos livros. Vou evitar entrar muito a fundo no segundo e no terceiro livro e no segundo livro de Six of Crows, mas ainda assim, se você odeia spoiler, esse é um aviso pra você tomar cuidado e talvez deixar pra assistir esse vídeo depois de terminar de ler os livros. E o nosso segundo aviso é que, como a série ela é baseada em um livro e puxa coisas de um outro livro, né, de uma duologia, eu não vou fazer uma análise tão intensa, porque eu acho que obviamente muitas coisas foram alteradas pra poder encaixar essas duas histórias juntas. Eu vou falar de coisas mais abertas, mas que pra mim fizeram bastante diferença enquanto eu estava assistindo a série e que foi o que mais me chamou a atenção. Se você percebeu alguma outra coisa que você gostaria, deixa aqui nos comentários pra mim, pra gente, enfim, ir falando tudo que a gente viu de diferente. Bom, primeiro de tudo, obviamente, a gente tem a etnia da Alina. A Alina na série, ela é meio Shu. Teve muita gente que ficou em dúvida sobre o que isso significava exatamente, né? E significa que um dos pais dela, eu acho que não fica claro na série qual deles é, se é a mãe ou se é o pai, mas a mãe ou o pai dela, eles eram Shu. Shu é um outro país que fica abaixo de Ravka, né? Lá no nosso vídeo de tudo sobre a série, eu expliquei um pouco a geografia do universo de Sombriossos, que eu acho que é bem importante pra gente poder entender. Então a gente descobre que ela é Shu. A própria Leigh Bardugo falou que a diversidade era uma coisa que ela gostaria de ter incluído mais nos livros dela, depois de tantos anos de lançados livros. Isso é uma coisa que ela sente falta, que ela sente que realmente não ficou o suficiente nos livros depois quando ela escreveu. Então, quando ela teve a oportunidade de trazer pra série, ela fez algumas mudanças relacionadas à etnia de alguns personagens, e o fato da gente ter a nossa protagonista como meio Shu é muito importante. Basicamente, os Shu, eles têm uma aparência bastante oriental, né? Eles têm os olhinhos puxados e tudo mais, e por isso que na aparência eles são os que mais sofrem preconceito, né? Então, em Ravka, a gente tem vários tipos de pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo, os Shu, eles se diferem bastante por causa disso. E é por isso que a Alina mesmo sofre alguns preconceitos. Eu comentei com vocês que eu gostaria de ter visto até mais disso na série, mas a gente vê em alguns momentos como eles tratam os Shu, ou os descendentes do Shu, de um jeito bem preconceituoso, né? Falando que eles não são pessoas boas e tudo mais. Eu espero que daqui pra frente a gente consiga se aprofundar ainda mais nisso, porque é muito interessante ver uma nação que vai ser salva por uma pessoa que eles consideram abaixo deles, né, por ser de uma etnia diferente. Já que a gente tá falando da Alina, vamos falar um pouquinho dos acontecimentos, né, e das coisas que rolam em volta dela. Então, a gente vai ter a Alina descobrindo os poderes, eu acho que tudo isso é muito parecido, né, até a ida dela pro pequeno palácio e tudo mais, mas na escapada da Alina, ela acaba fugindo sozinha do pequeno palácio e não com a ajuda dos corvos, obviamente, porque eles não existem na história, né, e ela acaba, na verdade, sendo ajudada diretamente pela Baghra, que é a mãe do Darkling, que é uma coisa que a gente descobre logo nesse primeiro livro. E aí, quando ela foge, ela fica sozinha por um tempo até que o mal encontra ela. Então, na verdade, essa parte é bem parecida, mas eu sinto que no livro, a história da Alina e do mal nesse momento é uma parte bem grande. A gente tem, enfim, mais acontecimentos, né? E é um momento onde a gente vai entender que o mal também tem sentimentos pela Alina, não é só ela que tem por ele. E são alguns momentos muito fofos entre eles, né? Então, momentos onde eles dormem abraçados, onde eles começam a perceber que eles têm essa relação mais próxima um com o outro, né? E eventualmente quando eles se beijam. E também é nesse momento que a Alina, ela toma a decisão de ir atrás do amplificador, porque ela acha que se ela chegar lá primeiro, ela vai conseguir tomar esse poder do Darkling, né? Impedir que ele faça alguma coisa ruim com esse amplificador. Só que a verdade é que a Alina quer poupar a vida do servo, né? Isso também aparece um pouco na série, mas eu acho que a dinâmica da cena ficou diferente, porque fica nessa de a Alina vai proteger o mal, ela vai proteger o servo e tudo mais, e acaba que matam o servo, sendo que na série ela toma a decisão de poupar a vida do servo, né? Ela decide que ela não quer matar ele, e aí depois disso ele acaba sendo morto de qualquer forma e ela acaba sendo obrigada a usar o colar. Falando no colar, eu já tinha falado isso, mas no livro
ele realmente é um colar, né? Ele é fabricado como algo que fica em volta do pescoço dela, ele fica travado no pescoço dela, então ela não consegue tirar. E isso, inclusive, vai ser uma questão mais pra frente, porque as pessoas não conhecem o rosto da Conjuradora do Sol, mas eles sabem, né? Eles reconhecem o colar de Morozova. Então, a Alina, pra tentar fugir de olhares suspeitos, ela tá sempre com um lenço em volta do pescoço, né? Inclusive, logo no momento onde ela vai entrar na dobra, a gente tem uma cena onde o lenço voa do pescoço dela, na série, né? E aí revela esse colar que foi feito. Na série, ele ficou uma coisa mais grotesca, mas eu também tinha comentado isso no meu vídeo, eu gostei desse detalhe, porque ele fica totalmente pra fora, assim, é uma coisa até agoniante, né? Porque ele tá espetado assim pra fora, e a partir do momento em que ela percebe que aquele poder é dela e não do Darkling, o corpo dela absorve o colar. Eu tô bastante curiosa pra como eles vão identificar ela visualmente, né? Porque tem uma ou outra cena onde a existência do colar é muito importante para as pessoas entenderem que ela é a Conjuradora do Sol. Então eu tô curiosa para saber se vão colocar um cartaz com a cara dela por todo lugar e todo mundo vai acabar conhecendo a cara dela, ou enfim, como é que eles vão fazer para driblar essa diferença. Dois outros detalhes que eu tinha comentado no meu vídeo, que tinham sido mudanças que eu não tinha gostado. Esse momento eu vou dar um pouco de spoiler do terceiro livro, então dá uma puladinha aí se você não quer tomar esse spoiler. Então a gente tem o desenvolvimento da relação da Alina com o Darkling, é um relacionamento bastante tóxico, né? O Darkling, ele abusa e manipula ela o tempo inteiro, né? Ele aproveita, ela descobre que ela tem uma certa sede de poder e ele usa isso a favor, mas ele também fala várias coisas na cabeça dela sobre o fato de que ninguém nunca vai entender ela, de que ninguém nunca vai saber como é ser como ela, porque só ele sabe como é ter esse poder tão absurdo, né? Então o relacionamento dos dois é um relacionamento bastante complexo e a gente vai ter alguns desenvolvimentos, né, com o passar dos livros. E lá no terceiro livro, a Alina, ela descobre que ela consegue visitar o Darkling como se fosse uma projeção astral, assim, né? Então ele surge ali onde ela tá e ela descobre que ela consegue fazer o mesmo, porque eles acabam se conectando, né? Eles acabam criando uma conexão mesmo entre eles depois do final do segundo livro. Então, em uma dessas visitas, eles estão conversando e ele revela pra ela o nome dele, né? E eu acho que esse é um momento muito impactante do livro, porque mostra o quão disposto o Darkling está pra ser considerado humano por ela, porque até então ela considera ele um monstro. Ele percebe que esse tipo de investida não é suficiente pra trazer ela pro lado dele, então ele tenta apelar pra um lado mais humano. Eu acho que na série a intenção é a mesma, mas eu acho que o fato de ter acontecido tão do nada, eu acho que perde bastante a importância dessa situação, inclusive porque depois a Alina, ela vai usar o fato de que ela sabe o nome dele, né? Na verdade, o fato dela saber o nome dele vai ser muito importante pra Baghra, que é a mãe dele, perceber como né, a relação e entender a verdade, né, do que ela tá falando e acabar oferecendo mais informações pra ela, que são informações essenciais pra ela seguir o caminho dela, né, pra ela continuar desvendando ali os mistérios do que é necessário pra ela conseguir derrotar o Darkling. E já que estamos falando disso, né, um outro detalhe que eu fiquei bastante incomodada na série, que já foi revelado, é o fato dos antepassados do Darkling serem o Morozova, né, na verdade o antepassado ser o Morozova, que é esse cara que criou os amplificadores. Eu acho que essa história dos amplificadores, ela ficou um pouco jogada na série, e ela é muito importante pro desenvolvimento da história da Alina, né, eu diria que é a parte mais importante, porque afinal é isso que vai direcionar a jornada dela nas próximas temporadas e nos próximos livros. Então eu senti que isso ficou um pouco subexplicado pra quem não leu os livros. Eu acho que eles poderiam ter se aprofundado mais e tentado explicar melhor um pouco essa situação. O que é um amplificador? Quem é esse cara que construiu esses amplificadores, né? E, por exemplo, teria sido muito mais interessante eles contarem a lenda do Morozova antes de simplesmente jogar que o Darkling é parente do Morozova. Faltou esse aprofundamento e aí eles jogam essa informação. Essa informação também fica jogada, né? Se eu não me engano, é a Baghra, inclusive, que fala na cena sobre o parentesco e tudo mais. Eu acho que também perde o impacto, porque o momento onde a gente descobre isso, óbvio que ainda tem alguns detalhes que não foram revelados na série pra gente descobrir, mas o momento onde a gente descobre isso é um momento também muito impactante, muito importante da série. Então eu acho que tudo isso acabou que, pra mim, não funcionou. A gente tem também a morte de uma personagem que ela não é super importante, assim, mas ela é uma personagem que acaba sendo um apoio pra Alina, né? E ela acaba aparecendo mais no segundo livro, que é a Marie. A Marie, ela é uma das amigas da Alina, né? Tem a Nadia e a Marie, as duas acabam acolhendo bastante ela quando ela tá no Pequeno Palácio. E a Marie, na verdade, ela tem uma morte bem trágica no segundo livro. Ela morre, então, tipo assim, eles não alteraram tanto, assim, o futuro da personagem. Eu achei interessante porque nos livros a gente não tem nenhum ponto de vista de alguém que esteja tentando sequestrar a Alina, então a gente não tem aquela situação onde a gente vê o que acontece com uma
pessoa que está usando o rosto da Alina, né? Está se parecendo com a Alina pra tentar despistar ali aquela situação. A gente já vai falar mais um pouco sobre as mudanças, mas em Six of Crows a gente tem a existência de uma droga, que é a Yurdaparin, que é uma droga que bomba muito os Grisha, né? E que transforma os poderes deles de uma forma, assim, bizarra e assustadora, e faz eles serem capazes de fazerem coisas que eles não seriam só com os poderes deles, né? Eles meio que desbloqueiam todo o potencial dos poderes. Em Six of Crows, a gente tem um personagem que acaba tendo a aparência transformada para se parecer com outro personagem. O trabalho bem feito, né, feito daquela forma, ele só é possível por causa da Yurdaparin. E, inclusive, eles não conseguem trazer essa pessoa que foi transformada para a aparência de volta, porque eles não têm ninguém depois que ainda esteja sob o efeito de Yurdaparin. Esse é um poder que não é natural dos Grisha. E na série, ele é colocado como natural. É lógico, isso, gente, é um detalhe do detalhe do detalhe. Mas, teoricamente, isso não seria possível, né? Então eles fizeram essa alteração para ficar mais crível. Se isso vai ser ou não uma forma de introduzir a droga, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão é que existem limites pros poderes, eles não podem simplesmente fazer de tudo, e isso seria uma coisa que seria impossível, virtualmente impossível nos primeiros livros. Bom, e aí então vamos falar um pouquinho sobre, né, a história de Six of Crows e tudo que acontece. Na verdade, como eu falei, é difícil a gente comparar o livro versus série, porque ele não puxa os acontecimentos de Six of Crows, né? Então a gente não tem, se você tá com medo de que você tomou spoiler do livro, ou tá com medo de tomar spoiler do livro, você não vai de Six of Crows. Não é a história do livro, é uma outra história. Então a diferença é que em Six of Crows a gente já tem o Willan, né? Que é um dos personagens principais de Six of Crows, inclusive. Afinal, é um Six of Crows e na série a gente só tem 5 Crows, falta um, que é o Willan. E, enfim, todo mundo tá muito ansioso pra chegada dele na segunda temporada, inclusive eu. Mas acho que tem algumas diferenças. A gente vê logo no começo que a relação do Cass com o Pekka Rollins, ela já tá, assim, no limite do limite. Eles já, assim, eles se bicam muito. E aparentemente o Jasper, ele sabe que tem alguma coisa errada entre eles. Mas a gente não se aprofunda no quê, né? Qual que é a história do Cass? Como é que ele chegou ali? Por que que ele tem essa relação com o Pekka Rollins? Um outro fato que é um pouco diferente é que quando a gente conhece os Corvos no começo de Six of Crows, o contrato, né, da Inej com a Raelin, que é a moça do bordel que a Inej trabalha, ele já não existe mais. O caso, então, ele pagou o dinheiro pra Raelin pra poder comprar a Inej, né, pra ela entrar pro bando dele, e ela não se divide entre as duas coisas. Eu tô bastante interessada pra ver por que eles tomaram essa decisão de fazer isso, se isso vai ter algum impacto na história daqui pra frente, porque apesar da Inej e da Raelin ainda terem uma relação difícil, a Inej não deve mais nada pra ela, ela não pertence mais. Então agora ela tem que pagar e quitar a dívida dela com o Cass diretamente, e os Drags, que são a gangue dele, né, que são quem tem agora, quem é dono da Inej, e então eu tô curiosa pra saber isso. E aí, então na série, eles acabam fazendo com que ela ainda seja, em parte, funcionária dela, né? Também não exploraram muito ainda como aconteceu isso, como ela foi sequestrada e tudo mais, então também tô curiosa pra saber mais dessa história da Inej, o que eles vão fazer, né? Ela menciona o irmão, que eu achei bem interessante, e pode significar também que numa segunda temporada ele possa acabar sendo mais importante pra história. A gente tem uma coisa que acontece no final do primeiro livro de Six of Crows, não é um spoiler muito grande, tá? Mas, enfim, se você não quer saber, pula agora ou muta um pouquinho. Então, no final de Six of Crows, o Cass, eles, enfim, se envolveram lá numa situação e tudo mais, e eles estão meio que sem saber como sair, e o Cass precisa de dinheiro pra poder seguir com o plano dele, né, pra poder fazer o plano dele acontecer. E aí, o que ele faz ele dá parte dele do Clube dos Corvos, que é o clube que ele é dono, como um pagamento em troca do dinheiro. E ele faz isso com a Raelin nessa situação. E no livro ele faz isso com um outro personagem, que eu não vou revelar quem é, pra vocês não ficarem chateados comigo. Então tem essas pequenas diferenças e eu tô bastante curiosa. E, inclusive, isso me faz pensar que talvez eles possam, né, eu já comentei isso no vídeo de teorias, mas talvez eles possam pular os acontecimentos do primeiro livro por conta dessa situação, dele já ter oferecido esse negócio. Ou pode ser que ele pegue de volta, né, porque afinal ele tem o dinheiro pra pegar de volta, e aí pode ser que ele use isso de novo como um artifício, mas eu acho que ficaria meio repetitivo. Então não sei, tô bastante curiosa pra entender por que eles fizeram essas mudanças. Então, na verdade, é isso, né, como eu falei, são
pontos, assim, muito específicos, mas não são detalhes tão pequenos, porque eu acho que é muito difícil a gente analisar detalhe por detalhe, e obviamente muita coisa teve que ser mudada pra poder misturar as duas histórias, então seria até injusto fazer essa comparação. Então trouxe as coisas que eu mais achei interessante, né, de diferente. Se você reparou em mais alguma coisa que eu não falei, deixa aqui nos comentários pra mim, vamos continuar debatendo sobre Sombriossos, mas por enquanto, assim, esse é o nosso último vídeo de Sombriossos. Inclusive estou com a minha brusinha aqui do Stormhound, porque estou ansiosíssima pra chegada dele na possível segunda temporada. Até agora a série ainda não foi renovada pra segunda temporada. O Eric Heisner, que é o showrunner, ele já falou que ele tem intenção de fazer pelo menos 4 temporadas, se é que a Netflix vai deixar ele fazer tudo isso. Assim, os planos existem, a série fez sucesso, vamos torcer aí que a renovação vem, né? Fé no pai que a renovação sai. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo, que não vai ser sobre Sombriossos, mas vai ser um vídeo muito bom também. Um beijo!